Boa noite, bom dia. Bom dia. Irmãs. Tudo bom? Sejam todos bem-vindos, viu? Como a irmã trouxe na mensagem dela, muita emoção, né, nesse dia. Então eu peço que todos vocês abram o coração, se permitam emocionar, se permitam ser tocados, né, por Jesus, pela espiritualidade amiga. Esse momento é para isso, né? Para nos harmonizarmos, nos aproximarmos ainda mais de Deus. Muito bom revê-los aqui. Muitos estão sempre conosco aqui, sempre juntos toda semana. Alguns estão sempre por perto, mas aparecem nessa época do ano. É muito bom revê-los. Sejam todos bem-vindos e sintam-se todos acolhidos neste momento. Felizmente hoje a minha família, né? A Samira não pôde comparecer, né? Estava conversando antes aí, os meninos começam a já se esparramar para cada lado, né? Entrando em idade de fazer faculdade, né? Tem um Belo Horizonte, um Rio Preto, né? A Vânia ficou lá hoje cuidando para poder arrumar as coisas para nossa filha que vai para voltar para o Rio Preto hoje cedo, agora de manhã. Não estão aqui presentes, mas tenho certeza. Mas todo ano vem, né, irmão? É a primeira vez, né? Eles vão aparecer. Foi a primeira vez. Ontem a Regina nos encaminhou uma foto de 2016. Eu falei, ainda estávamos está pequenininhos ainda. Então, e tinha a barbinha preta ainda. A barba era preta, né? Então, muito bom, Deus, né? E a gente está aqui hoje para bater um papo aí, né? Fazer uma reflexão aí a respeito da família, da sua importância. Quanto Instituto de Direito Civil, todos nós sabemos, a família é um instituto importante, objeto de direitos e obrigações. Mas aqui hoje a nossa reflexão é da família enquanto instituição espiritual. Esse importante mecanismo do qual se vale a espiritualidade para nos ajudar no nosso progresso, no nosso crescimento, na nossa evolução, no desenvolvimento do amor, da solidariedade, oportunidade de resgate de erros cometidos no passado, reajuste necessário com irmãos que prejudicamos outrora, oportunidade para eles aprenderem o perdão. Então, a família, por isso nós fazemos questão aqui no Centro Espírita, de todo ano ter um momento para fazer essa celebração. Nos relembrar de conceitos importantes, revisitar temas que na correria do dia a dia a gente vai deixando de lado, reafirmar valores. Isso é muito importante para nós, né? Então, hoje na nossa reflexão a gente vai trazer esse tema, né? Jesus no lar. Então, dentro dessa análise sobre a ótica da doutrina espírita a respeito da família, né, tem essa mensagem muito importante do Emmanuel, né, benfeitor espiritual, que foi o mentor do Chico Xavier, né, enquanto estava encarnado, trabalhou muito com o Chico, né, a realização da obra dele. Então tem essa obra aí, esse livro, que é o Consolador, em que Emmanuel é o autor pela psicografia do Chico Xavier. É um livro de perguntas e respostas, né? E na questão 110, o grupo, né, que compunha lá o Centro Espírita lá em Pedro Leopoldo, que desenvolveu esse trabalho, faz essa pergunta para o Emmanuel: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E o Emmanuel vem com essa resposta. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Ainda é o lar. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem.
participamos do plano espiritual antes de nos reencarnarmos, né? Antes de virmos aqui, feito todo um preparo do plano espiritual. Já há uma programação da família que será constituída e da qual nós vamos integrar. E dentro dessa família, cada membro tem o seu papel. Cada um está ali por um motivo. Alguns estão ali para ajudar na realização do objetivo, já são espíritos mais esclarecidos, que vêm para dar um apoio naquela situação que envolve, às vezes, aqueles irmãos que se reencontram, que geralmente na família é realmente um reencontro de almas, de espíritos, com alguma finalidade muito importante. Então, muitas vezes, vem reencarnar espíritos que foram inimigos em outras existências. Vem para dentro da mesma família para colocar um fim nesse ciclo de ódio, de vingança, de revanchismo. Então, dentro da família, eles vão se aproximar. E dentro desse conceito de que existe, de que deve haver solidariedade dentro da família, eles vão aprendendo a conviver primeiro, e a partir da convivência, das dificuldades que surgem, os problemas que são superados, começa a desenvolver o amor. Para poder substituir o ódio, que às vezes vem de certo. E como não é uma tarefa difícil essa reaproximação, tem outros espíritos encarnados com a missão de ajudar, de participar daquela família para poder fazer, dar certo aquele planejamento que foi realizado. Então, por isso é muito importante a família neste cenário espiritual. Então, é dentro da família que nós vamos nos desenvolvendo moralmente e espiritualmente. As escolas são para educação intelectual, para aprendizado. Não queiramos nunca delegar essa missão, como pais, como mães, para a escola. A escola não. Ela vai ensinar o que depende do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento moral, espiritual, caráter, missão da família. Isso é uma essa mensagem. E nessa passagem, nessa questão, ele conclui, na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e no sentido de que o lar se refaça e um novo ciclo de progresso espiritual se traduz entre os homens, em lares cristãos, para a nova era da humanidade. Então, nesses lares nós temos novas oportunidades reencarnatórias, nas quais nós vamos cuidar de trabalhar as deficiências que nós temos, reajustar as desavenças que temos com irmãos e progredir sempre, para que com o nosso progresso nós vamos nos harmonizando com as leis divinas, com o universo, nos aproximando de Deus. Esse é o grande objetivo de estarmos aqui. Não podemos perder isso. Então, dentro da codificação espírita, no livro dos Espíritos, está lá no capítulo 7 da Lei de Sociedade, sobre os laços de família. Allan Kardec indaga a espiritualidade superior, na questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Fala, recrudescência, voltar ao primitivismo. Recrudescência do egoísmo, Ou seja, um aumento com maior intensidade do egoísmo. Nós sabemos que as duas grandes chagas da humanidade, ainda nos traz muito sofrimento na nossa existência. Uma delas é o egoísmo e a outra o orgulho. Estão intimamente ligados. Quando nós somos egoístas, pensamos sempre em nós mesmos. Se tiver tempo, a gente pensa no outro, talvez. Mas no cenário de família, no ambiente familiar, é um ambiente propício para a gente combater essa imperfeição. Especialmente quando estamos na família, na condição de pais e mães. Temos uma responsabilidade por aqueles seres que nos chegam como filhos, chegam até nós muito dependentes, precisando da nossa
do nosso amparo, da nossa assistência. Então, nesse cuidado diário, nós vamos trabalhando ainda essa chaga que existe em nós, que é o egoísmo. Temos que deixar de dormir para poder cuidar do filho doente, temos que trabalhar para poder proporcionar o sustento, né? Temos que dar atenção, carinho. Então, nesse exercício diário, a gente vai se colocando em segundo plano e dando prioridade para o ser. Então, percebem a grandiosidade, a beleza da obra divina por meio dessa instituição espiritual chamada família? A importância que ela tem para além dos seus efeitos meramente civis, em termos de direitos e obrigações, muito mais do que isso, é uma oportunidade de crescimento e evolução. Então, a família, enquanto instituto espiritual, é um importantíssimo mecanismo do qual se vale a espiritualidade maior, encarregado da realização da vontade divina para nos auxiliar em nossa trajetória evolutiva. Nesse sentido, a posição que ocupamos na família, hoje, tem a ver com a nossa necessidade reencarnatória de exercício do amor. Isso é bem verdade mesmo. Dentro da nossa família, vem aqueles seres até nós que vai nos ajudar a desenvolver aquele ponto que a gente tem de fragilidade, de atraso, de exercitar o amor, seja através de uma criança com uma necessidade especial, ainda mais nesses casos que mais ainda nos ajuda a combater o egoísmo e o orgulho. Uma criança do seio familiar com uma deficiência, com dificuldade, com necessidade especial, que nos ajuda a enxergar que não somos melhores do que ninguém, pelo contrário, nos ajuda a desenvolver o amor, o carinho, a atenção para aquele ser que é muito mais dependente. É um mecanismo grandioso, nos ajuda muito. Ainda na outra obra do Emmanuel, né, Vida e Sexo, ele nos traz essa mensagem. A parentela no planeta faz-se filtro da família espiritual, sediada além da existência física, mantendo os laços pré-existentes entre aqueles que comungam arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem. A família é formada assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para ajustes e reajustes indispensáveis quanto às leis do destino. É isso que essa mensagem do Emmanuel, ele, como sempre, consegue sintetizar muito bem o conhecimento da profundidade. Não dá nem para expressar, né? É o ambiente em que nos reencontramos, com esse objetivo de crescimento, enfrentando dificuldades diárias, né? Superando desafios, dificuldades, crescendo, conquistando, evoluindo, nos unindo. Então, nesse cenário de desafios diários, revela-se imprescindível a presença constante do Mestre Jesus em nossos lares. Porque realmente é desafiador uma vida em família. Nem sempre é só a família. Muitas vezes tem muita dificuldade, muitos desafios, muitas dificuldades a serem superadas. Sozinha a gente dá conta? Não dá. Não dá. Quem que a gente tem que trazer para dentro do lar para poder caminhar conosco? Nos dar uma paz que a gente precisa. Jesus. Jesus deve estar no nosso lar. É Ele que nos ajuda a fazer aquilo que Ele falou. Transformar a nossa casa, que é apenas um imóvel, que serve de abrigo contra as intempéries, transformar em um lar verdadeiro. Onde haja amor, respeito, carinho, solidariedade, compreensão, tolerância, tudo. Mas como que a gente traz e mantém Jesus dentro do lar com a gente?
tomando cuidado com o que a gente leva para dentro do nosso lar. Tem muitas coisas que causam desequilíbrio dentro do nosso lar. Drogas, excesso de bebida, né? Trazer desequilíbrios na vida, maledicência, tudo aquilo vai criando dentro do nosso lar um desequilíbrio energético que vira fonte de atração para outras entidades que estão desencarnadas, espíritos desencarnados, que estão aqui no nosso meio. Eles são atraídos por essa energia, por essa vibração negativa. Tem que ter muito cuidado com o que a gente leva para dentro. E muitas vezes é a gente que leva para dentro. Não é nem esse irmão, né, que já desencarnou pela situação de equilíbrio. Então, é a vigilância constante com o nosso pensamento. O nosso pensamento cria formas, cria energia, e essa energia atrai outras energias. Vamos pensar só o bem. Né? Mesmo que nas nossas atividades diárias, é muito comum ainda aqui na Terra, né, a gente, às vezes, se desequilibrar com algumas situações. Mas antes de ir para a nossa casa, vamos dar uma respirada fundo, vamos mentalizar, aqui é o meu lar, aqui é a minha fortaleza, é aqui que eu vou me regenerar, é aqui que outras pessoas dependem do convívio harmônico comigo para se manterem equilibradas também. Antes de entrar em casa, remodula o pensamento, remodula a energia, entra bem dentro de casa. Leva as desavenças para a rua dentro de casa, não. Vamos alimentar isso não. Lá deve ser o nosso refúgio, nosso porto seguro. Então é importante estar sempre fazendo também, quando 3 reajuste da sintonia espiritual, sentimentos, pensamentos e condutas. Praticar sempre o bem, dar exemplo para os familiares, né? Condutas positivas, a prática do bem. É muito importante. Né? E sim, vamos criando ali dentro do nosso lar um ambiente seguro para todos nós crescermos, evoluirmos, reajustar naquilo que precisa ser reajustado. Agora, uma ferramenta poderosíssima para a gente nos ajudar nisso aí, a Ivone também trouxe na mensagem dela, o culto do Evangelho no lar. Aquela reunião que a gente tem que fazer semanalmente, pode ser semanalmente, pode ser diariamente, com a disponibilidade de cada um, mas pelo menos uma vez por semana. Tem momento que a família se reúne em torno de uma mesa, para quê? Para reviver os ensinamentos do Cristo, do Mestre Jesus. O que é o Evangelho? O Evangelho para nós é um manual de instruções da vida aqui na Terra. Jesus não precisava ter vindo aqui, ele veio para nos deixar esse roteiro seguro. Né? Esteve conosco aqui, naquele período que ele esteve reencarnado, nos ajudando, nos ensinando com o seu exemplo de vida. Isso ficou registrado pelos seus discípulos por meio do seu Evangelho. É muito importante a gente estar sempre revisitando o Evangelho, estar sempre estudando, estar sempre analisando, debatendo. Então, nesse exercício, né, no Evangelho do Lar, a gente vai criando dentro do nosso lar uma energia muito boa, uma proteção realmente. Né? Em termos de espiritualidade, de energia espiritual, isso é muito importante. Isso cria uma proteção no nosso ambiente. Então, muitos desequilíbrios que às vezes afetam a família, vai dessa vigilância, vai dessa negligência cultivar os caminhos do mestre do lar. O Evangelho do Lar, a gente está sempre aqui no centro, a gente fala, e sempre que pode a gente revisita esse tema. É um tema que a gente vai revisitar ele hoje, para poder reafirmar sua importância. Tá? Qual que é a finalidade do Evangelho do Lar? A prática e o estudo contínuo do Evangelho do Lar tem a finalidade de unir as criaturas, proporcionando uma convivência de paz e tranquilidade. Proporciona isso. Ao estudar os ensinamentos do Mestre, ele mesmo disse, né, então, no Evangelho de Mateus, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Né? Então, aqui vai trazer proximidade entre as pessoas da família, vai se harmonizando. Né? Então, proporcionar no lar e fora dele o fortalecimento necessário para enfrentar
dificuldades materiais e espirituais, mantendo ativos os princípios da oração e da vigilância. Então é um hábito que a gente tem que cultivar, tem que ter essa disciplina. Né? Quem nos ajuda também a elevar o padrão vibratório dos familiares, a fim de que possam contribuir para a construção de um mundo melhor. Então, reafirma em nós a nossa responsabilidade no mundo, nos ajuda a entender o papel que nós temos, até mesmo para além do círculo familiar. A responsabilidade no mundo que nós vivemos, a nossa responsabilidade para com o reino de Deus, para com a obra divina. Então, isso nos ajuda a crescer. Né? E a prece proferida de coração, é uma emissão eletromagnética de elevada potência. Por isso, ela se reveste de significativa importância na defesa mental e espiritual do indivíduo e do próprio lar. Quando a família ora em conjunto no Evangelho Lar, por exemplo, essas energias se transformam numa verdadeira muralha de proteção em torno do lar, beneficiando os membros da família e da própria comunidade próxima a esse lar. A prece tem esse poder, tem esse potencial de melhorar a energia da região. Tem a potencial de levar aos nossos entes, até mesmo de levar aos nossos entes queridos, um pouco dessa harmonia que a gente consegue dentro do nosso lar. Basta que quando a gente esteja no culto do Evangelho lá, nós mentalizemos os nossos familiares. Às vezes não estão dentro do nosso núcleo familiar ali, né? Da nossa família próxima, mas assim, é um irmão nosso, né, consanguíneo, com a família dele, são os nossos pais, em outra casa, em outro lar, né, são amigos, primos que estão passando por uma mesma dificuldade. Então, no momento do Evangelho lá, a gente mentaliza eles e pede com espiritualidade remanejar essa harmonia que está no nosso lar, pro lar deles também. Eles precisam de força também para poder enfrentar as dificuldades que eles também têm. Isso faz parte até de um estudo que a gente está fazendo aqui na terça-feira. A gente está estudando um livro, mediunidade, né? Prática, e teoria e prática. Então a gente chegou num momento lá que a gente tem uma pausa no livro para poder fazer um curso de irradiação mental. Uma das formas de atendimento espiritual à distância, em que a gente vai buscar beneficiar pessoas que estão precisando do nosso amparo através da nossa energia mental direcionada, da energia da prece verdadeira. Então a espiritualidade vem e nos ampara nesse processo de auxílio, de assistência, e faz chegar na casa do nosso ente querido essa energia positiva, essa harmonia. Né? Está aqui. É um esboço, né, que dá de uma reunião mediúnica, né? Uma reunião mediúnica, de um culto do Evangelho lá, aliás. Então aquilo ali, ó, é importante a gente ter um dia da semana definido com um horário definido, porque nós temos no plano espiritual espíritos, equipes espirituais que se encarregam de visitar o nosso lar nesses momentos. Eu achei que você Tá vendo? Então assim, a gente tem que estar preparado, porque os desafios, né, assim, surgem, né, do nada, né? Então a gente tem que estar preparado, tem que estar sempre vigilante, né? Então está aí, ó, vem a equipe espiritual ajudar, vem um mentor conduzir os trabalhos, né? Geralmente inspira a pessoa que está conduzindo ali a reunião, né? Na hora de comentar o Evangelho, né? traz intuições importantes, e nesse processo, né? Aí o lar, no qual se pratica o Evangelho com essa frequência, com essa disciplina, ele se torna também um ambiente de assistência do plano espiritual. Aqueles azulzinhos lá do fundo lá, ó, são irmãos do plano espiritual que às vezes estão com algum desequilíbrio, eles trazem eles para participar da nossa reunião também, para ter acesso aos ensinamentos do Mestre Jesus. Olha você, o tanto que a obra é bonita, né? Ela vai beneficiar não só a família, ela beneficia também irmãos que estão desencarnados, que são trazidos pela espiritualidade. E ali, ó, a família tem um amparo. Então cria um ambiente tão propício dentro da família, né? Uma energia tão legal. Ó, aquele ali que está de terno ali, ó, chapéuzinho, né? Então assim, é
Então, é um irmão espiritual que às vezes estava ali para poder causar algum desequilíbrio, para prejudicar. Só que o ambiente, a energia do ambiente, a vibração, cria para ele um ambiente que fica desconfortável para ele. Ele não consegue ficar ali. Né? Ele vai ter a oportunidade de ser acolhido, orientado pela espiritualidade que aparece ali, né? Que comparece ali na reunião. Eles vão olhar todos os cômodos da casa, se tiver, eles vão oferecer assistência, vão tentar orientar, para que seja conduzido ao tratamento adequado na esfera espiritual. Mas se ele não quiser, vai respeitar o livre-arbítrio dele, porque ele não vai conseguir ficar muito não. A energia fica ruim para ele, sente que não está legal, vai embora. Então, melhora para nós, né? Nosso ambiente. As entidades infelizes chegam a sentir verdadeiros choques ao tentarem penetrar nos lares que praticam o Evangelho. Desde que as famílias o realizem com a seriedade, simplicidade e responsabilidade necessárias. Sugestões, né? Estou citando aqui as sugestões do Evangelho lá. Importante escolher um dia e hora da semana em que seja possível a presença de todos os familiares, inclusive crianças, ou daqueles que desejam participar. Então, dia da semana e horário. Né? Para que a espiritualidade também possa se programar. Trabalho naquele dia e horário. Importante, assiduidade e pontualidade. São muito importantes, pois a espiritualidade também assumirá o compromisso de comparecer ao lado, garantindo assistência espiritual, intuição dos participantes, fluidificação da área, esclarecimento das entidades mais ignorantes e organização do ambiente. A duração deve ser de aproximadamente 20 a 30 minutos. Não se recomenda duração superior a 1 hora. Pode-se providenciar uma jarra ou copos com água para ser magnetizado pelos benfeitores espirituais com fluidos curativos, tranquilizantes, necessários para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Então, é comum a gente colocar uma jarra com água, depois ao final, finalizar a prece, para o participante ingere um pouco da água frutificada. Né? O roteiro é esse, que inicia com uma prece inicial, Pai Nosso, outra prece simples, espontânea, e valorizando sempre os sentimentos e não as palavras. Na leitura, ler um trecho de um livro de mensagens também do Evangelho com o Espiritismo, abrindo espontaneamente o livro ou fazendo estudos em sequência desde as páginas iniciais. Os comentários devem ser breves e esclarecedores, que facilitem a compreensão e sua aplicação diária. Procurar a participação de todos, evitando discórdias ou cobranças de atitudes familiares. Né? Então, assim, é muito legal você, à medida que quando a gente vai fazendo, identificar dentro daquele trecho do Evangelho como aplicá-lo nas nossas situações diárias, cotidianas. Né? Aqui a gente tem essa oportunidade, porque assim, é importante deixar claro que assim, não é só um estudo, né? É um estudo, um esclarecimento, mas voltado para a prática, para colocar em prática. Não é para ficar no campo das ideias. Né? É para ser utilizado no dia a dia. Né? E não é também, às vezes chega um determinado termo lá, tem no Evangelho, está vendo? Hoje é para você essa mensagem. Né? Você se identificou? Marrou carapuça? Marrou carapuça? Não, não é isso não. Cada um sabe o que tem que melhorar, né? Não quer amarrar a sua. Não é lavar roupa, não, né? Não, isso não. Então vem a prece final, faz a Pai Nosso, uma prece espontânea de agradecimento ao amparo de Jesus e a espiritualidade amiga, convidando a todos para a próxima semana. Compromisso para a próxima semana. Então aí, essa vibração, né, que eu estava falando, essa radiação mental, né, vibração, processo mental de radiação política. Ou seja, é a emissão positiva através da força do nosso pensamento, direcionando algum objetivo específico. Depois, a gente pode aprender também os nossos irmãos, né, através desse momento. Exemplos pelo que devemos vibrar, pela paz na terra, pelos dirigentes de todos os países, estão precisando muito. Está passando por um momento difícil, não é só no Brasil, não, no cenário global. Estão precisando de muita vibração para eles, de sabedoria, discernimento,
para pensar no bem coletivo e não só nos interesses próprios. A humanidade uma só, e o planeta Terra é uma nave, é um só, é uma nave na qual todos nós estamos encontrados. Né? Se algo der errado, vai todo mundo no lugar. Então, vamos irradiar pensamento positivo para esses irmãos, né, que são esses postos comuns. E irradiar também pelos doentes, do corpo da alma, pelos presidiários, pelas crianças idosas, pelos que sofrem provas dolorosas, pela expansão do Evangelho de Jesus, pelos companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e inimigos, pelo nosso lar, familiares, por nós mesmos. A água é muito importante, faz parte do tratamento. Vamos colocar uma jarra com água lá, sem qualidade, vai, no momento do Evangelho, investigar a necessidade de cada um, tanto física, corporal, quanto espiritual. E a gente pode evitar que vai ser colocado remédio, que cada um precisa. Aí, os bolsos, espiritualidade, ambientizando a água, família orar, realizando o culto do Evangelho lá, e liga-se com Cristo. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meu Deus. Né? Que bonita a família fazendo o Evangelho, ela fica sentada lá, com o menininho, né? Não, Jesus estava lá